Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Risac, fundo aqui da Risaquin. Quero comentar com vocês aqui sobre o relatório gerencial, que de forma geral ele melhorou. Quero comentar aqui também sobre as atualizações do fundo e sobre a taxa de performance. Algumas pessoas pediram para eu comentar sobre isso. De fato, ela é um pouco cara, a gente vai ver sobre isso. E aí, ao longo do vídeo, eu faço meus comentários. Bom, para quem está perguntando sobre a taxa do fundo, então aqui a gente tem a taxa de administração de 1,25% ao ano e tem a taxa de performance de 15% acima do CDI, tá? Bom, a gente já vai dar uma olhadinha na DRE, mas vamos, antes disso, dar uma olhada aqui nos indicadores do fundo. O fundo vem pagando aqui um bom dividend yield, né, anualizado mais de 16%. Hoje o fundo tem mais de 85% em CRIs e pouco mais aqui de 14% em FIIs. O valor da cota a mercado está R$ 95,00, o valor da cota patrimonial está R$ 93,00. O fundo está aqui negociando com um pouquinho de ágio. O fundo cresceu bastante, conta aqui com quase 47 mil cotistas. Tem um spread médio aqui da carteira de CDI mais 4,6, um spread bem interessante, uma liquidez também bem boa para o tamanho do fundo. Aqui o gestor comenta um pouquinho sobre o IFIX, mas é um comentário padrão, a gente vê em todos os fundos. O IFIX, né, vem performando muito bem e com a expectativa de corte na Selic, a projeção é que os fundos imobiliários continuem performando melhor ainda. Bom, vamos comentar aqui direto já sobre a DRE e depois a gente parte para a atualização do fundo. Se a gente der uma olhadinha rápida aqui nas despesas, em 2023 a gente vê um total de 6 milhões e meio. Se a gente dividir isso aqui por 6, dá um pouco mais de 1 milhão ao mês, né, se a cobrança fosse feita aqui de forma linear. Entretanto, aqui no mês de junho a gente vê as despesas mais altas. O fundo tem uma alavancagem, está bem pequenininha, mas tem. De qualquer forma, os custos nesse mês foram aqui bem altos, né? Se a gente tirar as despesas desse mês, a gente tinha aqui um custo anualizado até maio de 4 milhões. E nesse mês aqui a gente teve praticamente 2 milhões e meio. Então acredito, como a gente não tem aqui a linha, né, quebrada para a gente ver a origem dessa despesa, acredito que a cobrança ali da taxa de performance que a gente viu de 15% acima do CDI foi cobrada aqui no final do semestre. De fato é uma taxa cara, não diria que ela destrói o fundo, mas é um pouco caro, 1,25 ao ano já é alto, mais a taxa de performance. Obviamente, pessoal, que é o que o mercado oferece hoje em dia para esse perfil de fundo imobiliário, com esses ativos. Eu sempre comento que com o crescimento do mercado, por isso que eu faço esse trabalho aqui de formiguinha, enfim, quero que as pessoas invistam cada vez mais nesse tipo de ativo, né, no seu portfólio, na sua carteira, porque quanto mais fundos a gente tiver, melhores gestoras, com mais competitividade, essas taxas vão se reduzindo, tá bem? Mas enquanto a gente não chega nesse patamar, se o fundo for bom e não tiver um outro par tão bom quanto, com uma taxa menor, vale o investimento, aí vai de cada um fazer os estudos, beleza? Se estiverem gostando do conteúdo, pessoal, sempre deixa aquele like, se inscreve no canal, temos também o grupo do Telegram, tudo isso me ajuda bastante. E, pessoal, comentem aqui abaixo se vocês querem que eu volte com 2 vídeos por dia. Eu sempre fiz 2 vídeos, nas últimas 3 semanas eu fiz um só. Os vídeos têm pego boas views com um vídeo só por semana, mas se vocês quiserem eu volto para 2. Bom, posicionamento atual. Ao final de junho, o fundo apresentava alocação de ativos correspondente a 103,5% do seu PL, em decorrência da alavancagem do Aquim. Uma alavancagem bem pequenininha, né? Bom, quais foram as movimentações? Aquisições de novas cotas do FII Lago da Pedra, no valor de 10 milhões no núcleo Real Estate, e aquisição do CRI Tenda Prosoluto, no valor de 20 milhões no núcleo de securitização de carteiras. Para quem não está entendendo aqui a questão dos núcleos, o Risaquin ele tem aqui alguns núcleos que ele pode investir. Tem essa tabela aqui que facilita bastante. Quem quiser entender o que é cada núcleo, no final do relatório tem ali um texto que explica. Se vocês preferirem em vídeo, tem aqui no canal também, é só procurar. Então aqui a gente consegue ver as alocações alvo e como que elas estão atualmente. A gente consegue ver que real estate e securitização estão um pouco acima, na verdade bem acima aqui da alocação alvo. Então real estate, a alocação alvo 20% está em 31 e securitização, a alocação alvo 25% também está em 31. Infra, a alocação alvo está em 10% e o PL tem aqui quase 15%. Então tem esse descasamento, pode ver que ele hoje não tem agronegócio,
mas é momentâneo e o que eu sempre falo, isso aqui a gente tem que acompanhar ao longo do tempo para ver se não passa muito mais que 10%, para mim é um limite. Então, o real estate aqui, por exemplo, para mim está no limite, já até passou um pouquinho, mas a gente tem que ver os ciclos, tem que ver o que está mais interessante, igual na carteira de vocês, igual na minha carteira. Às vezes desbalanceia um pouquinho para você aproveitar uma oportunidade, depois quando esse papel sobe, enfim, a gente reprecifica, rebalanceia, perdão, ali a carteira e assim a gente vai fazendo. De destaque aqui no fundo, eu acho interessante essa posição de infra. Tiveram muitas oportunidades no mercado nos últimos meses e o fundo aqui aumentou um pouquinho, pesou um pouquinho mais a mão e fez compras interessantes. Para quem quiser saber do que se trata, tem vídeo aqui no canal também, mas no final do relatório também tem ali a carteira de ativos e vocês conseguem verificar. Rentabilidade atual comparada ao alvo. Achei bem interessante aqui, o relatório melhorou bastante nesse ponto. Então a gente tem aqui o retorno alvo absoluto de cada núcleo e o retorno da carteira absoluto também de cada núcleo. Então uma tabela bem fácil. Depois tem aqui, né, o retorno alvo em CDI e o retorno da carteira. Então ficou muito fácil de fazer aqui as comparações. Para quem quiser, pausa o vídeo. Rapidamente você consegue fazer muitas leituras com esse quadro aqui. Ficou bem legal. A gente tem aqui portfólio por estratégia, por tese de investimento. Isso aqui também já tem vídeo no canal para quem se interessar. Vamos aqui direto ao posicionamento atual da gestão. Com a visão de portfólio, mantemos a visão positiva para uma maior alocação em papéis com indexação em CDI, seguido em papéis com alocação em IPCA, conforme o posicionamento atual do fundo. Bom, pessoal, aqui um fundo então majoritariamente CDI, a Selic está caindo. Para quem tiver essa posição, tenha isso em mente. O que ajuda aqui o fundo é que tem um spread bem interessante do CDI. A gente viu no começo do vídeo um spread de quase 4,5. Então, mesmo com a Selic caindo, o fundo vai continuar entregando um dividendo interessante nesses papéis indexados a CDI, tá? Mas longo prazo com a Selic caindo, vocês têm que ter isso em mente. Em nossa opinião, o portfólio segue aproveitando plenamente o carrego com capturas pontuais de ganho de capital em operações de venda ou recebimentos de ganhos extraordinários em alguns momentos. Dessa forma, o fundo permanecerá com carrego e rendimentos aderentes ao seu retorno-alvo. Gostaríamos de reforçar novamente que todos os ativos do portfólio continuam 100% adimplentes em suas obrigações. Aqui o fundo coloca alguns diferenciais, dentre eles aqui não há exposição em setor de multipropriedades. Esse é um fundo que passou a colocar isso depois dos problemas lá naqueles fundos famosos, HCTR, DEVA, enfim, é um fundo aqui com uma pegada um pouco mais high yield, mas uma pegada um pouco diferente. Eu também tenho um vídeo aqui do Rizac focado só nisso, então para quem quiser, tem aí um cardápio completo desse fundo no canal. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e valeu!